Vocês estão me ouvindo bem? Aí atrás? Tá ótimo. Não? E agora, tá melhor? Melhorou? E agora, tá melhor? Poxa! Aumenta aí, homem, para eu não gritar. Aumenta um pouquinho. Douglas. Alonso. Baixa só um pouquinho, só um pouquinho. 1, 2, som, testando, som. Som. Muito obrigado. Agora melhorou aí? Um sim meio fraco. Meus queridos, a gente vai conversar um pouquinho. Alguém tem um peso aí, um peso? Nós vamos conversar um pouquinho. Por favor, quem trouxe a Bíblia, levante a Bíblia, por favor. Levante a Bíblia. Sim. Pode baixar. O nosso texto, o nosso tema, ele é enfático quando diz: jovens que vencem pela palavra. Jovens que vencem pela palavra. Aí, antes de a gente começar, eu quero fazer uma introdução para vocês sobre esta Bíblia que nós temos aí nas nossas mãos. Tem Bíblia grande, Bíblia pequena, Bíblia de bolso, Bíblia online. Hoje em dia, e como a gente está num ambiente fechado, eu vou até dizer o nome da pessoa. Recentemente, a Xuxa, parece que é Maria das Graças Meneghel, a Xuxa, ela falou em plenas redes sociais que a Bíblia era um livro que precisava ser reescrito. Que do jeito que a Bíblia está hoje, ela não se acomodaria às necessidades dos dias atuais. Então, há um monte de pessoa que considera a Bíblia retrógrada, que considera a Bíblia racista, que considera a Bíblia patriarcal, ou seja, o modelo de família que a Bíblia traz é homem, mulher e filhos. Então, por conta de uma série de questões, há pessoas que não aceitam a verdade do pecado. Para muitas pessoas hoje, como por exemplo, para a pessoa, algumas situações, para a pessoa que nós acabamos de falar, e outras pessoas, pecado está no pensamento do homem. Existe uma filosofia chamada pragmatismo. O que é que essa filosofia prega? Que se está dando certo, se é bom, se trouxe alegria e satisfação, a coisa é certa, a coisa é boa. Então, eu posso praticar aquilo que para a gente é pecado. Porém, por exemplo, compartilhamento de casais. A pessoa é casada com uma pessoa, marca com outro casal, e com o consentimento dos 4, eles vão para um lugar, e ali você já sabe o que é que rola entre os 4. Se ao final daquela orgia entre os 4, 2 casais, marido e mulher, se juntam para um compartilhar dos desejos sexuais com o outro. Então, para muita gente, se isso traz alegria, se traz satisfação, se ninguém foi prejudicado, então não é pecado. Olha como está, muito obrigado, meu irmão. Olha como está o pensamento do ser humano nos dias de hoje. Quando eu digo ser humano, gente, eu não quero generalizar. Algumas pessoas da nossa sociedade hoje, e algumas delas que estão em posições altas,
dentro da política, dentro do cinema, os nossos artistas brasileiros e outros do mundo inteiro, líderes religiosos até. Um certo homem líder de uma igreja histórica, a igreja anglicana, que foi uma das primeiras igrejas a surgirem depois da reforma protestante. Esse homem, ele veio dizer que a Bíblia precisava ser mudada por conta da situação patriarcal, que é aquela que eu acabei de falar, para vocês da família homem, mulher e filhos. Então, se um líder religioso de uma igreja, que foi uma das primeiras a surgirem, depois da reforma de Martinho Lutero, pensa assim hoje, então imagine como está a cabeça de muitas pessoas, no dia de hoje, acerca desta palavra. Então, há pessoas hoje, que não recebem esta palavra como a palavra de Deus, e sim como a palavra escrita por homens, no mínimo por pessoas bem intencionadas, mas que para os dias de hoje, esta palavra não valeria mais do que valeria no passado. Cada dia mais, pessoas que estão em alta, colocam esta palavra para trás. Os desejos humanos, as vontades humanas, o querer humano, cada dia mais tem transpassado por cima daquilo que a palavra diz. Então, deixa eu compartilhar com vocês algumas coisas. Antes de a gente começar com o assunto, estamos numa introdução, porque já que nós estamos falando vencendo pela palavra, nós precisamos ter a convicção que a palavra na qual nós nos abalizamos é verdadeira. Como é que eu estou abalizado em algo que eu não creio que é verdadeiro? Que é a palavra de Deus. Quantos creem que esta palavra é a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Só que há muitas pessoas que não creem que esta palavra é a palavra de Deus. Evidentemente que nós não vamos dissecar o assunto, mas a gente vai trazer alguma coisinha que vai ajudar vocês a comprovar que esta palavra é a palavra de Deus. Para vocês terem uma ideia, o texto da Bíblia mais antigo que nós temos, antes de uma situação que eu vou falar para vocês aqui, datava de 1000 anos para lá depois de Cristo. Era o texto mais antigo da Bíblia que nós tínhamos. Então as pessoas falavam muito, olha só, o texto que vocês têm na mão de vocês, que vocês chamam de Bíblia Sagrada, ela é 1000 anos depois de Jesus. Como é que vocês podem crer que esse texto que vocês têm na mão é a palavra de Deus? Já que o escrito mais antigo dela é de 1000 anos depois de Cristo. Se a gente for estudar, a Bíblia ela começou a ser escrita há pelo menos 1000 anos antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo. Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, foi escrito em 1521 anos antes de Cristo. Oxe, o livro mais antigo da Bíblia é Jó, não é Gênesis? Não, é Jó. E por que Gênesis vem primeiro? No Novo Testamento, qual é o livro mais antigo? 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, Coríntios, é mais antigo do que Mateus. Mas por que Gênesis vem primeiro no Antigo Testamento, Mateus vem primeiro no Novo Testamento? João, o Evangelho de João, que é o 4º livro, é um dos mais velhos, deveria estar na ordem cronológica, no último lá embaixo, mas ele é o 4º livro. Então, por que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia? Porque ela foi composta de maneira que a gente compreendesse a história. Então, ela não está por ordem cronológica, ela está por ordem de assunto. Qual é o entendimento que nós temos da palavra Gênesis? Qual é o significado de Gênesis? Criação não, princípio, primeiro. A palavra Gênesis quer dizer princípio. A maioria dos livros do Pentateuco, a primeira palavra que tem é o nome do livro. No princípio criou Deus, no Gênesis criou Deus. Então o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, que quer dizer princípio.
Então, por que colocar Gênesis como o quarto, quinto livro? Gênesis foi o primeiro livro para que a gente tenha uma ordem cronológica. Criação do homem, criação do povo de Israel, a lei, depois a história. Porque Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, que não são os mais antigos do Novo Testamento. Por conta da história do Evangelho. Então, a história do Evangelho vem primeiro, depois vem a história da igreja, que é Atos, depois vem as epístolas, que é a explicação do que Cristo pregou, e depois vem Apocalipse, que é a revelação de todas as coisas, o final de todas as coisas. Então, a Bíblia, ela é, vamos usar a palavra arrumada, organizada, por ordem de assunto, e não por cronologia. Ok? Então, ela começa a ser escrita em 1521 a.C., foram mais ou menos quase 2.000 anos, entre 1.500 a 2.000 anos, do primeiro para o último livro ser escrito. Foram mais ou menos 40 pessoas que escreveram a Bíblia. 40! A gente tem pessoas de alto nível, como o nosso querido Paulo, que sabia grego, aramaico, latim, hebraico. E nós temos pessoas que eram boiadeiros, cuidadores de ovelhas, de cabras, como profetas na Bíblia, como o próprio Pedro, que era pescador. Então, nós temos pessoas na Bíblia de várias classes sociais, de vários níveis econômicos. Nós temos pessoas na Bíblia que escreveram no deserto, que escreveram na perseguição, que escreveram no palácio, que escreveram na prisão, pessoas em várias situações. Mas, gente, foram 40 pessoas, mais ou menos. Quando os livros da Bíblia se juntaram, aqui nós temos aqui um compêndio de mais de 40 escritores. 40 escritores nós temos aqui para escrever um livro só. A Bíblia, ela é uma coleção de livros sagrados. Mas quando a gente junta esses livros, que a gente começa a ler, a gente não vê discrepância na Bíblia. Parece que eles escreveram um livro consultando um ao outro. Mas Moisés nunca viu Pedro, que nunca viu Jeremias, que nunca viu Paulo, que nunca viu Amós, que nunca viu Mateus, que nunca viu Tiago. Existe uma lacuna de tempo tremenda entre um escritor e outro, pessoas que não se viram, não se conheceram, mas escrevem sobre o mesmo tema. Jesus é o tema central da Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, parece que os livros da Bíblia foram feitos no mesmo período, mas não. Quase 2.000 anos para se escrever do primeiro ao último livro. E quando a gente lê, a gente não vê discrepância. Eu tenho dito isto por onde eu passo. Junte-se 40 escritores hoje do mundo, coloquem ao redor desta mesa. Coloque aqui ao redor dessa mesa os 40 maiores escritores do mundo hoje. Coloquem eles para falar sobre casamento. Você já imaginou que cada um vai falar sobre casamento? Vai sair um salseiro tremendo sobre um tema, casamento. Nós temos um tema na Bíblia chamado Cristo, Jesus Cristo, com pessoas que não sentaram numa mesa, mas que escrevem exatamente a mesma coisa, concordando um com o outro, como se eles estivessem sentados ao redor de uma mesa e se conhecessem, mas eles nunca se viram, porque por trás desses escritores estava o Espírito Santo de Deus, orientando, guiando. Olha uma coisa tremenda, gente, para a gente pensar. Na Bíblia, nós temos astronomia na Bíblia. Nós temos na Bíblia geografia. Olha só uma coisa tremenda, a gente não vai ler tudo. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Ele é o que está assentado sobre os globos, em outras passagens, círculo da terra. Isaías informando que a terra é redonda. E isso 760 anos antes de Jesus nascer. Não tinha binóculo, óculos, telescópio, não tinha nada. Microscópio, não tinha nada. Mas Deus revela para Isaías que a terra era redonda. Para vocês terem uma ideia, lá na frente, a igreja chama um homem, um cientista chamado Copérnico. Copérnico dizia que a terra era redonda. O que Isaías já tinha dito, 760 anos antes de Cristo. Copérnico foi dizer muitos anos depois de Cristo. Para a igreja na época, a terra era plana. Tanto
que os navios não navegavam em linha reta, eles navegavam perpendicularmente, com medo, porque viam que o sol, quando se punham, desaparecia no mar. Então eles diziam, lá embaixo a terra é quadrada, vai cair quem for lá para baixo. Então eles remavam assim, ó, assim. Aí vem Copérnico e diz, a terra é redonda. Copérnico foi preso por conta disso. E Copérnico era cientista, mas Deus revela para um profeta, ele é o que está assentado sobre o globo da terra, 760 anos antes de Jesus nascer, mais de 1.000, 2.000 anos antes de Copérnico nascer. Já estava esta situação aqui na Bíblia. Olha só, o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Física na Bíblia, física. Jó, 1520 anos antes de Cristo, Jó dizendo e falando acerca da lei da gravidade nula, que faz com que a terra, que pesa trilhões de toneladas, fique suspensa no ar sem cair. Faz com que o sol, que é 100 vezes maior do que a terra, fique suspenso no ar sem cair. Fazendo com que os planetas, só do nosso sistema solar, que existem milhares de sistemas, mas o nosso sistema solar onde nós vivemos, esses planetas circulam em torno do Sol, fazem um movimento de translação, que é rotação no seu próprio eixo, e não caem, não batem, não tem acidente de trânsito no céu. Os planetas não batem, não há acidente de trânsito no céu. E aí o nosso querido Jó vai dizer, Deus suspende a terra sobre o vazio. A lei da gravidade que os homens só vieram descobrir muitos e muitos e muitos anos depois. Eu quero somente dar para vocês, eu poderia dar uma lista, mas para aproveitar o nosso tempo, esta palavra que vocês têm nas mãos, ela é a palavra de Deus. Mas como é a palavra de Deus? Se nós temos na Bíblia, o que nós vamos ver lá no capítulo 4 de Lucas já, o diabo conversando com Jesus. O diabo conversa com Jesus. Se nós temos a palavra do diabo na Bíblia, então a Bíblia não tem somente a palavra de Deus, também tem a palavra do diabo. Olha, nós temos Nicodemos na Bíblia. Bom mestre, ninguém é filho de Deus se não for Nicodemos. Nós temos na Bíblia a palavra do homem. Nós temos na Bíblia adultério. Nós temos na Bíblia homicídio. Nós temos na Bíblia assassinato. Nós temos na Bíblia pessoas que se matam. Nós temos na Bíblia mentira. Como é que a palavra é a palavra de Deus se nós temos tudo isso na Bíblia? Eu acho que a Bíblia contém. Esse é um ensinamento dos dias atuais, de algumas pessoas que ainda creem um pouquinho na Bíblia. Eles dizem, a Bíblia não é, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é. Eu vou dizer a vocês por que é. No texto aqui de Mateus, quando o diabo tenta a Jesus, quando a gente vê o diabo tentando a Jesus, a gente olha para a gente e diz assim, meu Deus, coitadinho de nós, se o diabo tentou a Jesus, que era o Filho de Deus, quanto mais a mim. Nós temos na Bíblia um rei chamado Davi, pecando e adulterando com uma mulher e mandando matar o marido dela. Um rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus deixou barato. O que é que a Bíblia nos ensina com isso? Que não tem pequeno, não tem grande, não tem rico, não tem pobre, não tem gordo, não tem magro, não tem alto, não tem baixo, não tem feio, não tem bonito. Pecou, recebe a cobrança de Deus. Não se paga a Deus. Deus, ele não é pagável. Ele não negocia seus princípios. A Bíblia nos ensina isso. Então o que está escrito na Bíblia, seja o que for, está ali para o nosso aprendizado. Lá vem o rapaz e a mulher dele. Por quanto tu vendeste a propriedade? 50, mas Deus que ele vendeu por 100. 50. Aí Deus disse, mentiroso, tu não podia dizer que vendeu por 100, não é teu dinheiro, mas agora porque tu mentiste, não a mim, mas a Deus. Morre agora? Morreu ele. Depois veio a mulher, repetiu, morreu também. O que é que nós aprendemos com isso? Mentira é pecado. Se Deus julgou estas pessoas porque não se arrependeram, Deus ainda julga. A Bíblia é o único livro que não exalta o homem. Quem escreve a Bíblia não exalta a si mesmo, exalta alguém, mas não a si mesmo. A gente vê na Bíblia homens que a Bíblia diz, como no caso de Moisés,
de Abraão, que são homens respeitados por Deus, respeitados pelo homem, pelos seus contemporâneos, pelos hebreus até hoje. E Deus, diz a Bíblia, foi amigo deles. Mas na hora de Deus arrochar o nó, Deus arrochou. Na hora de Deus chamar na grande, Deus chamou. Então Deus não tem panelinha, não tem papinho, não tem pequenininho, não tem grandinho. Errou, Deus vai lá e diz: se arrependa, viu, meu filho, que eu estou aqui vendo, se arrependa. Isso nos ensina a alguma coisa? Ensina. Se Deus cobrou santidade de Abraão, cobrou santidade de Moisés, cobrou santidade de Pedro, de Mateus, de Lucas, de Paulo, se Deus cobrou a santidade deles, quem somos nós para Deus hoje não cobrar a santidade de nós? Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, porque tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso crescimento e para o nosso ensinamento. Então, gente, essa palavra daqui já foi queimada, já foi jogada fora. Voltaire, grande filósofo francês, ele jurou, eu vou acabar com a Bíblia dentro de 100 anos. Dentro de 100 anos, pesquise lá no Google, Voltaire, ele disse: dentro de 100 anos eu acabo com a Bíblia. Esse homem morreu na cama dizendo: eu sei que vou para o inferno. E a gráfica que ele usava para fazer panfletos contra a Bíblia hoje é uma editora de Bíblias sagradas na França. O rapaz do Titanic, ele vai dizer: esse nem Deus afunda. Lembrei dele essa semana, quando veio aquela questão do submarino que desceu e não voltou mais, explodiu de dentro para fora. Aquele homem disse: esse Deus não derruba. Foi uma das maravilhas do mundo quando foi feito. Um iceberg no meio do caminho. Nós não ficamos contentes, nós não ficamos alegres, mas a Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Então, gente, confiem, creiam, entendam que você tem na mão o maior, mais lindo, bonito, glorioso, tremendo, maravilhoso, majestoso, supimpa, estupendo, esplendoroso livro que este mundo já teve, chamado Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Um tio, um J, um acento desta palavra não tem caído, tudo tem se cumprido, tintim por tintim. Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da Globo, Bandeirante, Folha de São Paulo, de Pernambuco, o que for, está super, ultra, hiper, mega, pau, extra, grande, atrasado. Este é o jornal mais atualizado de todos os tempos. E é nesta palavra, então não adianta eu falar hoje que eu vou falar, se você não acreditar que esta palavra é a palavra de Deus. Hebreus 4:12, porque a palavra, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela vai lá na divisão da alma, do espírito, da medula, e coloca para fora toda a intenção de todo o coração. Jesus sabe de tudo e pela palavra conhece todas as coisas. E é esta palavra que está na nossa mão, no guarda-roupa, queimada, debaixo do carro, jogada fora, seja o que for, fechada ou aberta. Esta palavra, ela é a vontade de Deus para o ser humano, e não tem como correr daqui. Tudo que está escrito vai se cumprir, tintim por tintim. Se prepare, se prepare. E o nosso tema é justamente baseado nesta palavra. Eu preciso ler esta palavra. Você vive se não comer? Você vive se não comer? Não vive. Você vive sem beber água? Não vive. Se você não ler, se você não estudar, se você não analisar, se você não viver esta palavra, você será um crente raquítico. Você pode até pregar, mas se você não viver um pingo do respingo, do pouquinho, do tiquinho, do finalzinho, do que você pregou, do que você cantou, você está fadado a perder, a cair, a morrer, a se desviar. Esta palavra é para ser lida, analisada, comida, deglutida, e vem de volta, e remói, e volta de novo. Esta palavra era para ser vivida, é para sentar meia hora, tá bom, ali meia hora todo dia para você sentar, abrir esta palavra e ler meia hora. Faça um pacto com Deus, todo dia eu vou ler esta palavra meia hora. Eu vou ler meia hora, ou no trabalho, na hora do almoço,
ou quando eu chegar em casa antes de dormir, eu vou ler esta palavra meia hora. Vou ler um capítulo, vou ler 2, não vou ler 5 nem 6, para não ler muita coisa, não entender nada. Vou ler um capítulo, vou ler 2, vou meditar e vou dormir. Faça isso todo dia, meia hora, leia 1, 2 capítulos da Bíblia. Analise, estude. Você vai ver como você vai se sentir mais forte, mais alegre, como Deus vai te revelar coisas tremendas, como você vai se arrepiar quando Deus falar com você através da palavra, a ponto das lágrimas descerem, porque esta palavra vai lá no profundo da sua alma, e é nela, é através dela que nós vencemos. Não adianta fazer tanta coisa se eu não seguir esta palavra aqui. E eu quero falar então para vocês hoje sobre as 3 áreas da tentação. 3 áreas da tentação. Escute aí, primeira área, emoções e sentimentos. É a primeira área. Dentro das emoções e sentimentos nós temos egoísmo, medo, ódio, orgulho, timidez, raiva, etc. São as emoções e sentimentos que podem nos tirar da vontade de Deus, ok? Outra área da tentação, intelecto e pensamento. Olha, tudo começa aqui, gente. Não adianta, começa aqui. Isto aqui tem que estar guardado. Rogo-vos, pois, irmão. Onde é que está escrito esse texto? Opa! Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele vai falar da nossa alma, que a gente deve se renovar pelo entendimento, pelas revelações que foram colocadas dentro de nós. Ora, este copo está cheio de água limpa, mas se eu botar um coloral aqui, vai ficar de que cor? Vermelho. Mas se eu botar debaixo da torneira e começar a jogar água limpa, essa água suja vai começar a sair? Vai, a ponto de que de novo vai ter somente água limpa. Assim é a gente quando vem para a igreja. A gente vem com a nossa mente cheia de coisa suja. E isso, gente, deixa eu falar para vocês, as áreas do intelecto e do pensamento: dúvida, blasfêmias, suspeitas, mentiras, vontades e desejos. A área da vontade e desejo: adultério, homossexualismo, prostituição, vícios, idolatria, avareza, etc. Nós citamos alguns exemplos de cada área: emoções e sentimentos, intelecto e pensamento, vontade e desejo. Quais são as 3 áreas da tentação? Não anotaram. Meu Deus, cadê o papel e a caneta, Jesus? Áreas da tentação: emoções e sentimentos, intelecto e pensamento, vontades e desejos. Ok? Então o diabo atua nessas 3 áreas. Escute só, nós não somos um corpo que temos uma alma e um espírito. Nós somos um espírito que temos uma alma e que moramos dentro de um corpo. Então o certo não é corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. A própria Bíblia, através de Paulo, vai dizer isso para a gente: todo nosso espírito, alma e corpo sejam santificados. Ele mesmo já coloca na organização certa. O espírito é a parte do homem que se comunica com Deus, é onde o nosso Deus habita. Deus não habita nessa carne, o Espírito Santo habita no nosso espírito. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Paulo ainda vai dizer: quem se junta com o Senhor forma um espírito só com Ele. Então, quando eu me converto a Cristo, que Ele vem morar em mim, eu e Deus é um espírito só. Fala aí de comunhão, de pessoas que andam juntas. Então dá uma ideia que Deus quer se comunicar
Deus quer falar, Deus quer agir, Deus quer me moldar, Deus quer me modificar, me orientar, Deus quer me redarguir, Deus quer me ensinar, Deus quer me disciplinar, Deus quer que eu cresça a cada dia mais e se pareça a cada dia mais com Cristo. O Espírito Santo está aqui para que eu me pareça com Cristo. Cristo é aquele em quem eu me inspiro, e cada dia mais o Espírito Santo está em mim para me fazer parecer com Cristo. O corpo é a parte humana, é essa parte que por conta do pecado, diz a Bíblia, que veio do pó e para o pó tornará. Mas este corpo, ele pode ser instrumento do pecado ou instrumento de Cristo. Quando eu me converto, ele passa a ser instrumento de Cristo e cada vez mais menos instrumento do pecado. Eu decido se eu quero usar meus membros para o pecado ou se eu quero usar meus membros para Cristo. E é o Espírito Santo que está no meu espírito que vai me ajudar. Aí para isso tem uma terceira coisa que é fundamental, a nossa alma. E é aqui onde atua, olhe, emoções, intelecto, vontades e desejos. É na alma. A alma é a parte do homem que liga ele com esse mundo. Se eu não tivesse alma, eu seria um zumbi. Eu andaria, mas eu não sentiria tato, eu não sentiria desejo, eu não teria emoções, eu não teria prazer, eu não teria alegria, tristeza, eu não teria. A alma é o centro das emoções do homem. É o computador gigantesco que gerencia meus sentimentos, minhas emoções, meus desejos e minhas vontades. É a alma. Tanto que em Gálatas a Bíblia vai dizer o seguinte, que o Espírito luta com o corpo para que nós não façamos o que nós queremos. Quem está no meio dessa briga? A alma. A alma. Você tem 2 galos. Gente, não bote galo para brigar, certo? É crime. É crime. Mas deixa eu dar esse exemplo. 2 galos de briga. Um você vai alimentar com milho. No outro dia, milho. Não esqueça da água. Mas você tem outro que você coloca ração, proteína. Você sabia que tem academia para galo? Academia. Ele faz perna, faz asa, faz tudo. Aí você pega os 2, bota para brigar. Quem é que vai ganhar? O melhor alimentado, o mais treinado. Mesmo assim é na guerra do espírito contra a carne. Nessa guerra, quem eu mais alimentar e melhor alimentar é quem vai ganhar a guerra. Enquanto o céu quer você, escute, enquanto o céu quer você, o diabo também quer. O céu quer você para lhe levar para a glória, o diabo quer você para lhe levar para o inferno. Oferece tudo. É aí que entra a nossa alma. Eu sou crente, mas eu deixei de ser pecador? Não. Quem deixou de ser pecador aqui, levanta a mão. Não, nós somos pecadores. O pecado habita aqui, ó. Paulo vai dizer, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. É aqui que habita o pecado, no homem exterior. A minha alma, quando vem do mundo, ela vem treinada, adestrada com as coisas do mundo. Você vem com aquela música na cabeça, você vem com aquela vontade de fumar, de beber na cabeça, você vem com aquela vontade de se prostituir na cabeça, aquela vontade de ver aqueles sites pornôs na cabeça. Você já veio com tudo isso do mundo. Quando você entra na igreja, as primeiras semanas de crente, oh glória! Tem uns que Jesus logo batiza com o Espírito Santo, né? Já veio para a igreja, levantou a mão, eita, já Jesus já batiza com o Espírito Santo. Aí a pessoa, primeira semana, vivo alegre, feliz com Jesus. Como é bom ser crente, hein? 2 semanas, terceira semana, aí vai baixando a poeira, a pessoa vai pisando no chão e ela vai descobrindo que ela ainda é a mesma pecadora. E que ela precisa ter vontade de lutar contra o pecado. Gente, não é ser perfeito. Ei, ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeito. Ninguém. Pastor Roberto José dos Santos Lucena não é perfeito. Cada um de nós temos erros, temos pecados.
Ninguém é perfeito. Sabe qual é a diferença? Eu vou dizer para você: o crente convertido e o crente convencido. O crente convencido prega, canta, ora, faz pra, faz trenzinho, faz tudo que o crente convertido faz. Mas o crente convencido, ele é o bom, ele é o cocada preta, ele é a última bolacha do tacho, ele não erra, ele não peca, ele não falha, ele não pede perdão. Se vê uma pessoa menor do que ele, diz: eu devo nada a tu, rapaz, o meu negócio que o pastor para cima. O crente convencido olha, levanta a tapete e bota o pecado debaixo, e continua pregando, cantando, adora. É o crente convencido. O crente convertido também é pecador, mas o crente convertido, ele também falha. Mas quando o crente convertido, ele falha: Jesus, me perdoe. Ele chora, ele agoniza. Se ele pudesse, ele colocava a mão dentro dele, tirava de dentro dele tudo aquilo que não presta. O crente convertido não é o crente perfeito, é o crente que não anda no pecado. E se peca, diz a Bíblia em 1 João: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. Esse advogado só advoga a causa de quem se prostra diante dele e diz: eu sou pecador. Crente convencido, esse advogado não advoga, a não ser que ele se converta. Você é crente convertido ou é crente convencido? Então tenho plena convicta, certa, arraigada, inabalável certeza de que você é crente convertido. Então, gente, vamos ver aqui na Bíblia duas situações sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha só, Gênesis 3 e 6. Quem pode ler? Gênesis 3 e 6. 3 e 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Opa, agora eu queria outro que lesse Lucas 4, o capítulo 1. Lucas 4, você vai ler o versículo 3. Vamos lá, quem vai ler? Lucas 4 e o versículo 3. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Leia o versículo 5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Pode ler. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Opa, leia o 9. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Isso, muito obrigado. Vocês notaram que o mesmo princípio de pecado com que Adão e Eva foram tentados, foi o mesmo princípio de pecado que Jesus foi tentado no deserto? 1 João 2 e 18, tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Gênesis 3, o pecado de Adão e Eva, concupiscência da carne, aquela árvore era boa para se comer. Jesus diz a esta pedra: se transforme em pão. Você viu que o mesmo princípio de pecado com que o diabo tentou a Adão e Eva, foi o mesmo princípio de pecado com que o diabo tentou a Jesus no deserto. Concupiscência da carne. A Bíblia diz que Eva olha e vê que a fruta era boa para se comer. Desejo, vontade.
O diabo vem para Jesus e diz: transforma esta pedra em pão. Gente, 40 dias. 40 dias. No final dos 40 dias, o diabo diz: se tu és o Cristo, transforma esta pedra em pão. Jesus visse pão na frente dele, Jesus ia fazer o quê? Então, onde foi que o diabo atuou aí? Na área dos desejos e da vontade. Concupiscência da carne. É quando a sua carne pede algo, na qual a Bíblia Sagrada vai dizer para você: não, isto não é a minha vontade para a sua vida. Eu não quero isso para a sua vida. Concupiscência da carne não vem de Deus, mas vem do mundo. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você acha que esse quem possa tragar é tiro, é tapa, é murro? O diabo traga, fazendo com que crente caia no pecado. Ah, eu posso estar aqui, ó, bonitinho, pastor Nailton, gravata. Se eu não me cuidar, eu prego todo dia com o pecado nas minhas costas. E o diabo já me derrubou e eu estou aqui pregando. Só Deus conhece o seu coração. Só Deus sabe quem é você. Não se trata de cantar bem, de pregar bem, de ter 30 anos de cristão. Não se trata disto, gente. Não é somente subir no púlpito ou pregar uma Bíblia para ler. O próprio Paulo vai dizer: se é que já não estáis reprovados. O simples fato de ter um dom, de falar a língua, de pregar uma palavra, de ter conhecimento bíblico, de pregar uma língua, de pregar uma bela palavra bíblica, isso não demonstra nada. É Deus quem vê o teu caminhar. É Deus quem conhece você. É Deus quem sabe quem você é. É Deus quem sabe o teu coração. É Ele que analisa e que esquadrinha a sua vida. Não se trata de perder o púlpito, gente. Se trata de perder o céu. Se prega bem, pregue. Se canta bem, cante. Se toca bem, toque. Mas olhe para a sua vida cristã, para você não estar sendo seduzido pelo pecado, para que a cada dia você não esteja caindo sem notar, porque as coisas vêm devagarzinho, é um chamadozinho, é um convitezinho, é um beliscãozinho, e você vai dizendo: eu posso me controlar, eu vou ali, mas eu posso me controlar, e daqui a pouco você está tragado, pregando, cantando, orando, tocando, profetizando, mas totalmente fora da vontade de Deus para a sua vida. Deus tinha um planejamento para Jesus ali, e o diabo queria acabar com aquele planejamento. Transforma a pedra em pão. Jesus poderia dizer: eu transformo, mas não como. Eu transformo, mas eu tenho força para não comer. Se o diabo tentou a Jesus, quanto mais você. Não queira transformar a pedra em pão. Fique no seu lugar. Corra! Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Foge. Não fique pensando que é o bonzão, que pode, porque ora, porque canta, porque não pode. Se afaste. Corra. Deixem chamar de bicha, de mole. Deixe chamar do que quiser. Quem conhece você é Jesus de Nazaré. Não perca por causa de amizade. Não perca o céu. Concupiscência dos olhos. Eva, ela olhou e viu que era agradável aos olhos. Jesus, o diabo mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Olha. Você tem na sua frente riqueza, tem na sua frente mulher, homem, tem na sua frente dinheiro, tem na sua frente fama. O diabo mostrou tudo para Jesus. Jesus, tu não vai precisar passar pela cruz.
Eu te dou isso de graça. Olha, esse negócio de olhar não dá certo. Quando a gente vai deixando de ler a palavra, vai deixando de orar, a gente vai ficando mais suscetível, mais inclinado a estas situações, porque nós temos algo chamado de natureza humana. Gente, nós somos umas trepeças. Você não é coisinha boa não, Neilton Rafael não é coisinha boa. Cada um de nós temos uma tendência que só Jesus sabe o que é. Pode ser na área dos sentimentos, na área das emoções. Quer ver? Na área das emoções, medo, timidez, sentimento de culpa. Aquela pessoa que nunca consegue dar lugar ao Senhor, porque acha que não tem condições de fazê-lo. Pessoas que são tão tímidos a ponto de não atenderem o chamado de Deus para fazer a sua vontade. Essas pessoas se isolam. Essas pessoas às vezes recebem palavras contrárias na sua mente. Se mutile, se rasgue, se corte, se isole, se mate, vá para o álcool, vá para a cachaça, vá para as drogas. Olha ali naquele grupinho, tem pessoas que pensam como você, na igreja ninguém te aceita, olha você. É nessa área que o diabo vai trabalhar na sua vida. Então não pense que a área do pecado é somente prostituição, adultério, não. Coisas dentro da nossa mente, da nossa alma, que nos levam para fora da vontade de Deus, também tem a ver com emoções. Por isso que se diz assim, ó, os psicólogos vão dizer, não tome decisões baseado ou debaixo de fortes emoções, nem alegria, nem raiva, porque você nunca vai tomar uma decisão certa. O diabo disse para Jesus, olha isso daqui, que coisa linda, tu não vai passar pela cruz. Quer ver o outro? Soberba da vida, árvore desejável para dar entendimento. Disse o diabo para Eva, olha o que o diabo disse para Jesus, lança-te daqui abaixo. Gente, o diabo levou Jesus para o pináculo do templo. Gente, milhares de pessoas entravam e saíam do templo todos os dias. Imagina Jesus, o doido lá em cima, o doido. Aí Jesus pula, aí os anjos, aí Jesus, aí o povo, oh, Jesus, fama, aplausos, elogios, soberba da vida, que leva ao orgulho, à exaltação, à prepotência, ao ego. O diabo tentou fazer isso com Jesus. Irmão Neilton, o senhor falou de tudo, mas cadê a palavra? Vamos então para a palavra. Jesus usou o quê? A palavra. Se eu não conheço a palavra, é como eu tenho uma arma sem munição. Eu tenho um canhão na minha mão, mas eu não sei usar. Eu tenho uma bazuca na minha mão, mas eu não tenho a bala. Eu tenho uma bomba, mas na minha mão ela não funciona, porque eu não sei usar. Desprezar a Deus, gente, não tem desprezo maior a Deus do que não ler esta palavra. Eu amo a Deus. Quem ama quem quer estar junto, quem ama quer conversar, quem ama quer conhecer o seu amado. Como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho um desejo de estar de joelho diante dele? Tu és lindo, maravilhoso, glorioso, majestoso. Às vezes eu sou interesseiro. Interesseiro é uma coisa, vem uma dor, ai Jesus, como eu te amo, faz a tua vontade na minha vida, mas tira Jesus. Estou desempregado, Jesus, minha família, eu preciso. Ah, Jesus dá de tudo, dá emprego, cura, faz coisa tremenda na vida. Nunca mais você foi para o jardim de oração orar. Isto é amor?
Ou isso é intenção? Eu preciso orar a Deus. Não se ora apenas para pedir, se ora para adorar. Oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Só depois, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas ele termina dizendo: porque teu é o reino, é a glória, é o louvor para todo sempre. Amém. Qual a intenção de orarmos? Gente, precisamos deixar de orar por intenção, por segundas intenções. Precisamos orar por necessidade de amá-lo, de adorá-lo, de abraçá-lo, de vivenciá-lo, de senti-lo, de andar lado a lado com ele. Precisamos amá-lo de verdade. Juntando isso, a leitura, a análise e a vivência da palavra, você será um bombardeio no meio do inferno. Você terá munição à vontade, você terá a graça de Deus. Olha só, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Ele usou a palavra, gente. Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Escute só, gente, toda. O que é toda? Palavra de bênção. E o que é toda? Palavra de redarguir, palavra de repreender, palavra de disciplinar. Toda. Você pode comer todo tipo de comida, pode comer todo tipo de comida, humanamente falando, mas em relação à palavra não tem prescrição médica. É toda. Eu quero só bênção, eu quero só casamento, eu quero só namoro. Não, vai, mas também vai, se corrija, se discipline, saia dessa. Olha, o diabo quer fazer com que você seja cirandado. Cale a sua boca, feche essa matraca, bota a língua para dentro. Olha essas drogas, cuidado com esse álcool, sai do meio dessas pessoas que querem te levar para o inferno. Toda a palavra, não é meia, é toda. E tudo isso é porque Jesus me ama e tem cuidado da minha alma, gente. Olha só. Portanto, se tu prostrado me adorares, tudo isto, soberba da vida, tudo isto será teu. Imagina a fama, imagina os aplausos, e não vai precisar passar pela cruz. Aí Jesus diz: eita, vento abençoado. Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás apenas ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A palavra cala, a palavra tira argumentos. Porque ordenará aos teus anjos que te sustenham nas mãos, para tu não tropeces com o teu pé em pedra. Você sabia que o diabo citou o Salmo 91? Esse texto aqui está no Salmo 91, aquele que a gente coloca assim, ó. Eita, Salmo 91. E aranha. Uma teia de aranha que não tem mais tamanho. A página da Bíblia já está toda roxa, amarela. Salmo 91. O diabo não tem medo apenas de folhas. Ele citou para Jesus uma parte do Salmo 91. Ele te sustentará em tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Salmo 91, o diabo citou. Ele usou deturpadamente a palavra. O que foi que o diabo fez com Eva? Usou deturpadamente a palavra que o Senhor tinha dado a Eva. O que foi que o diabo fez com Jesus? Deturpou a palavra. Para alimentar o ego de Jesus, o ego. Mas aqui não tem ego não, Satanás. Escuta só. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás, escrito está: não tentarás ao Senhor teu Deus. Com quem foi que Jesus venceu o diabo? Com a palavra, gente.
Não pense que você vai ganhar essa guerra com a sua boniteza, com o seu tempo de crente, com a sua lindeza. Não pense nisto. Vou repetir uma coisa que eu sei que eu já falei aqui, mas para terminar, talvez não seja da época de vocês. Pastor Caio Fábio, eu estou pregando para vocês uma palavra que ele pregou e foi base para a minha vida até hoje. Pastor Caio Fábio, batalha espiritual. Esta palavra aqui, foi ele quem pregou. Alguns anos depois, o pastor cai em pecado. Ele era convidado para pregar, era o único pastor evangélico que pregou na Manchete, pregou na Globo, pregava nos Estados Unidos, o único. E ele foi entrevistado uma vez e disse: eu não caí no dia, eu não caí naquele dia, no dia que ele consumou. Eu já tinha caído antes lá atrás e não sabia. Diz a Bíblia Sagrada: Deus não tenta a ninguém, mas cada um é engodado pela tendência pecaminosa que já está na sua carne. Fama, aplauso, no caso dele. E aí ele foi se envolvendo com alguém da diretoria, do ministério dele, e caiu com essa pessoa. Mas a coisa não foi aqui, a coisa foi aqui. Você lembra quando o ferro do machado caiu? E Eliseu disse: me dize onde caiu. E ele foi dizer aqui, olha, caiu aqui. E ele foi dizer aqui, olha, caiu aqui. Me diga onde caiu. Onde foi que o ferro do machado caiu? Deus neste dia nos convida, gente. Nós temos na nossa mão, diz a palavra de Deus: tu és o meu escudo e és o meu broquel. O escudo era um escudo maior, o broquel era um escudo menor que se usava com a espada. Deus, ele é o nosso ataque e Deus, ele é a nossa defesa. Mas para que eu tenha essa ajuda de Deus, eu preciso da palavra. Se você chega em casa e joga a palavra e só pega ela quando vem para a igreja e mal abre para ler a leitura, e chega em casa e joga de novo, presta atenção, você vai cair. Se você não ler a palavra, se você não orar, se você não buscar, mesmo sabendo a verdade, você vai cair. Se você não sabe o quanto Jesus lhe ama e o quanto Ele tem um planejamento na sua vida, ninguém daqui é excluído. Deus conhece a cada um de nós. Deus sabe quem é você. Deus sabe o que está acontecendo lá no seu trabalho. Deus sabe o que está acontecendo lá na sua rua. Deus conhece você. Não adianta se esconder de Deus. Deus conhece o teu interior. Deus sabe hoje o que está dentro de você, que pode atrapalhar a vontade dele na sua vida. Deus sabe de tudo isso. Deus só quer uma coisa de você: se renda. Se renda. Pare de gritar, pare de falar, pare de dizer que é o bambambam. Pare. Se renda. Deus está por trás assim, ó. Faça assim. Leva, Deus, leva. Leva, Deus, leva tudo. Leva, Senhor, tome a minha vida. Tira de mim o que não te agrada. Faz a tua vontade na minha vida. Você não sabe o quanto Deus nesta noite está conversando e se importa com você. Eu preferi trazer uma palavra de ensino. Eu preferi trazer versículos. Eu preferi falar calmamente com cada um. Eu preferi não ir nas emoções. Eu preferi falar como se eu estivesse na faculdade, na CT Adalp, ensinando a palavra para minha turma. Pelo amor de Deus, eu sou crente para ir morar no céu. Não adianta fazer tanta coisa e a trombeta tocar e eu ficar. Pelo amor de Deus, viva esta palavra, ande com esta palavra.
O amor de Deus é tremendo pela sua vida e Ele tem algo poderoso para fazer no seu viver. Ande com esta palavra. A Bíblia diz: escondi, não é guardei, é escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi. Não se esconde que não tem valor, só se esconde o que tem valor. Você ama isto daqui, você ama isto aqui, esconda isto daqui na sua vida, esconda. O Espírito de Deus quer abraçar a tua alma e dizer para você: eu te amo, mas eu não vou te pegar pela beca, eu não vou te dar uma gravata, eu não vou te dar um mata-leão, eu não vou te prender no chão, eu não vou te dominar, sem que você não queira. Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele ceará comigo. Mas essa palavra é para pecador? Não, foi para uma igreja, foi para um pastor, foi para os membros, foi para a gente, foi para uma igreja, uma das 7 cartas do Apocalipse. Abra a porta, deixa eu entrar. O que é que eu estou fazendo lá de fora? Como é que Jesus chega para crente e diz: abra a porta? Está errado isso daí. O trono dele está aqui vazio. O que é que está sentando no trono dele? Será fama? Será riqueza? Será amigos? Será meus sentimentos, minhas emoções, os meus desejos? O dinheiro? O que é que está sentado no trono? E Jesus do lado de fora batendo: deixa eu entrar, o trono é meu, o trono é meu, deixa eu entrar. E ele ainda pede para entrar. Ele ainda se humilha, ele ainda diz: deixa eu entrar. Jesus dizendo isso para você, para mim. Meu Deus, é muita coisa. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu sei que você ama ao Senhor Jesus. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Tu sabe de tudo, tu sabe que eu te amo, Senhor, tu sabe. Jesus sabe que você ama Ele. Mas vamos falar aqui em segredo. Se Ele fosse olhar por nossos pecados, ai! Mas em vez disso, Ele olha para você quando você diz: Senhor, me conserta, tira de mim o que não te agrada. Eu não quero viver assim, eu quero mais de ti, eu quero viver na tua presença, eu quero fazer a tua vontade. Tira isso de mim, tira isso de mim. E é nisso que nós vamos orar. Vamos fazer um pacto com Ele hoje. Vamos dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou reservar um período para ler a tua palavra, nem que seja 15 minutos todos os dias. Depois, Senhor, eu vou aumentando este tempo, mas eu vou ler a tua palavra pelo menos 15 minutos todos os dias. Comece pela palavra, comece lendo a palavra. Deixa o Espírito Santo falar contigo através da palavra. Vamos abrir a porta do nosso coração agora e dizer: entra, Jesus. Reina, Senhor. Reina na minha vida hoje, reina. Que a tua palavra e a tua vontade reine na minha vida a partir de hoje. E que eu viva as tuas experiências na minha vida, que a tua unção, que o teu Espírito, Senhor, me oriente e me guie. Eu quero viver a tua presença, eu quero viver a tua palavra, eu quero em nome de Jesus enfrentar o mal. A tua palavra diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já tendes vencido o maligno. Jovens, jovens, Senhor meu Deus e meu Pai, faça a sua oração. Nesta noite, encerrando esta palavra, eu quero apresentar a Ti a mocidade que está na Tua casa. Deus, Tu tens coisas grandes para fazer neste mundo, e o instrumento sou eu.
Sou eu a quem tu vais usar, sou eu a quem tu vais se manifestar. É através de mim que tu vais salvar, é através de mim que tu vais fazer milagres neste mundo. Deus, nasci para te adorar, nasci para te exaltar, nasci para te representar, nasci para ser extensão tua. Domina-me, 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 domina-me pela tua palavra. Rabarachandarabacanto, rebecamanturia xarebecama, rebecanto xergemicamantui. Domina a minha vida, tira de mim o que não te agrada, perdoa meus pecados, me ajude a andar pela palavra, me ajude a ler. Tire a preguiça, tire o sono, este incômodo que dá em mim toda vez que eu quero ler tua palavra. Tira agora, saia em nome de Jesus. Tira a preguiça, tira o desânimo, tira agora. Eu quero ler a tua palavra, eu quero examinar, eu quero encontrar a tua palavra todos os dias, eu quero lê-la. Jeremias vai dizer: achando as tuas palavras, logo as comi, logo as comi, logo as comi. Eu quero comer a tua palavra, eu quero viver da tua palavra. Espírito, mude, muda a minha vida, transforma. Tira de mim o que não te agrada, me ajuda a me alimentar na fé, dá-me da tua graça. Receba graça, receba graça, receba de Deus graça, para ler, para orar, para buscar. Deus quer usar, Deus quer te usar. Em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu ensino. Não deixa eu perder, não deixa eu perder. Eu quero esconder, eu quero viver a tua palavra, doce palavra, linda palavra, gostosa palavra. Eu estou com sede da palavra, eu quero a tua palavra. A tua palavra é a causa de eu estar de pé. A tua palavra. Receba graça para ler, receba graça para orar, receba graça para estudar a palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te adoro. Eu tua palavra, tua palavra, tua palavra, tua palavra. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra. Graças a Deus. Graças a Deus. Pra eu não pecar contra ti, Senhor,
a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e o meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
em nome de Jesus. E eu quero convidar o nosso pastor, não é? Quem melhor, o nosso pastor Israel, para entregar ela singela lembrança. Cadê a foto? A foto está aqui. Pronto. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Muito bem, tem uma jovem aqui fazendo a decisão, aceitando Jesus como Salvador. Pastor Neilton já ora por ela, encerrando esta EBF. Os irmãos da campanha evangelizadora pedem para avisar que amanhã o culto relâmpago será na casa da nossa irmã Isaura de Sulina, às 18 horas. Relâmpago da CEADALP amanhã. Amanhã, sexta-feira, amanhã à tarde, a partir do meio-dia, aniversário de 30 anos do Círculo de Oração em Alto do Céu 1. E toda esta juventude sinta-se convidada para estar ali também, com toda a igreja, adorando ao nome de Jesus. Deus abençoe a todos pela participação, obreiros, não é, pela devida assistência, ao grupo, mais uma vez conosco. Já vai ter que voltar, não é, para Maria Filha cantar de novo. Irás prover de novo, em nome de Jesus. Deus abençoe, saúde, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela vinda. Eles estiveram aqui na sexta-feira do pré-congresso, aí no sábado já cantaram na vigília do Templo Central, e vamos caminhando, né? A estrada é longa e não pode parar. Deus abençoe o pastor Edinaldo Rodrigues, coordenador da área ali em Ana de Albuquerque. Pastor Neilton, muito obrigado, sua esposa Edjane, sempre de forma atenciosa, carinhosa aqui com a nossa área, sempre uma bênção, né? Quem confirma, diga assim: Pastor Neilton e Edjane, vocês são bênçãos. Com certeza tem muito likes no céu também. Jesus e os anjos estão gostando e guardando eles em todo o caminho. Por falar em like, quem está online aí, não esqueça de clicar, inscrição no canal e compartilhar o link. Eu fiz um bumerangue, viu, pastor, para o senhor, mas ficou razoável para postar o link ao vivo. Tá, para quem não pôde vir acompanhar depois, né, a aula que fomos aqui edificados. O pastor Neilton, irmãos, falou do CTADALP, é o nosso centro teológico. Sempre bom lembrar, a nossa igreja é uma escola nossa, não é, há mais de 20 anos. Temos cursos básico, médio, avançado em teologia, tem música também, capelania, libras, missiologia, enfim, muitas disciplinas lá em Abreu e Lima, no prédio do Templo Central, no 3º andar. Procure informações, faça um curso, se aperfeiçoe ainda mais para melhor servir a Deus. Em pé todos, vamos agradecer ao Senhor. Vem cá, não é? Maria Filha, vem cá para receber mais uma oração da igreja. Irmã Fernanda, Edjane, pode acompanhá-la aí de novo. Vamos orar por ela, para Deus dar saúde completa. E pastor Neilton, faz a oração, nome da jovem? Rayane, que está... Railane, aceitando Jesus. Deus te abençoe, Railane. Vem com ela, Micaele e Cibele também. Orem com ela aqui. E é o maior de todos os milagres. Quem diz glória a Jesus? Queridos, vamos orar pela serva de Deus, para o Senhor aperfeiçoar a sua saúde, e orar por Railane, para que o Senhor a sustente, em nome de Jesus. Quem mais, irmã Ana, quem mais precisa das orações? Amém?
Então, a irmã Ana, vamos orar por ela e por Railane. Eu não esqueço mais nunca. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós ainda queremos te orar pela tua filha, nossa irmã Ana, que canta, Deus, na tua obra aqui no Nova Geração. Senhor, aperfeiçoe a sua saúde. Deus, tu és fiel e tu sabes de todas as coisas. Em nome de Jesus, que haja saúde e que a tua filha seja extremamente abençoada na sua saúde, para a glória do teu santo nome. Olhe Railane, que se converte a ti nesta noite. Senhor, escreva o seu nome no livro da vida, a oriente, a guia, a cubra com o teu sangue, que o teu Espírito Santo a aperfeiçoe. Em nome de Jesus, muito obrigado pela sua vida. Leve em paz a cada cristão para os seus lares. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Nosso pastor nos autoriza a dar a bênção. Mais uma vida para Jesus. Venha cá, meu irmão. Como é o nome do irmão? Vamos orar por Bruno, que também está entregando a vida para Jesus. Senhor, acaba de chegar teu filho Bruno, que agora também te confessa como Salvador. Também perdoa, Deus, seus pecados. Escreva o seu nome no livro da vida. O oriente e o guie. Encha-o do teu Espírito Santo. Cubra-o com teu sangue. O faça um instrumento em tuas mãos. Guarde-o na tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Mais alguém? Para Jesus. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, infinito amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito, seja com todos desde agora e para todos sempre. Amém.